Ai, gente. O BBB tá acabando, cara. Que tristeza. Ai, cara, o programa de hoje foi tão emocionante. Foi tão emocionante. Ai, talvez esse seja o meu último vídeo sobre BBB aqui no canal. Então quero trocar uma ideia com vocês hoje. Esse é o Multiverso do Joca e vamos falar sobre essa reta final do BBB. Roda o VT. E aí, gente, vocês estão bem? Eu tô ótimo. Inclusive, gente, assim, o BBB 26, eu vivi ele intensamente. Eu vivi como se eu estivesse confinado na casa, porque eu tretei com um monte de gente, eu discordei de um monte de gente, eu concordei com um monte de gente, eu mudei de opinião, eu fui incoerente. Eu, assim, sabe, vivi intensamente o BBB. E foi muito cansativo, gente. Não tô reclamando, não, porque também me rendeu bons frutos. Eu hoje tô com 13 mil seguidores no Instagram, pessoas que chegaram muito pelas minhas opiniões sobre o BBB. Aqui no canal, quase 2.800 inscritos. E então não tô reclamando, mas foi muito cansativo pra mim, porque eu não tô julgando quem faz, tá? Mas eu não consigo fazer um comentário sobre algo que eu não esteja vendo com afinco. Então eu não consigo botar um react aqui pra vocês e pegar o vídeo de alguém que tá fazendo um resumo do BBB, né, sem eu ter visto. Eu fiz isso várias vezes, mas eu dava as minhas opiniões pela ótica do que eu via, do que eu tinha de percepção. Então isso me consumiu muito, porque, como eu já falei algumas vezes, eu trabalho, tenho um trabalho CLT bonitinho, né? O meu cavalo, que eu falo, o Josimar, ele tem um trabalho, ele tá lá vivendo a vida dele de CLT, de corretor de seguros, enquanto o Joca, no caso eu, estou aqui produzindo conteúdo, né? Que são dois mundos completamente diferentes, dois mundos paralelos, tá? Por isso que esse aqui é o multiverso do Joca. Não é nada, não tem nada a ver com o Josimar, tá? São vidas diferentes, posicionamentos diferentes, mas alguns parecidos. Então, me consumiu porque eu queria falar sobre o que eu vi. Então eu ficava ligado o tempo inteiro, quando eu chegava do trabalho, ali no pay-per-view, via o Clique BBB, e aí pegava um resumo e assistia o Sincerão ao vivo e esperava o pós-Sincerão e via o pós-paredão e via pós-prova. Enfim, eu vivi as únicas coisas que eu não acompanhava ali ao vivo eram as festas dos líderes, porque não tinha como, gente. Né? Uma festa quarta-feira. Quinta-feira eu tenho que trabalhar. E ainda presencial. Não dá pra eu chegar lá com, né, a olheira aqui no beiço, porque tava assistindo Big Brother, né? Então foi muito cansativo por isso. Mas, cara, foi um processo, pra mim, muito interessante, porque todas essas trocas, as brigas, lidar com hate, lidar com pessoas que não entendiam a minha opinião, tudo isso acrescentou muito pra mim, né? E também me perceber enquanto telespectador que em algumas vezes eu fui incoerente, em algumas vezes eu passei pano pra quem não tinha que passar. Enfim, sabe? Todo o contexto foi muito interessante, foi muito gostoso acompanhar o Big Brother do início até o final, sabe? Porque é isso, pra mim, eu já falei isso, né? O Big Brother, ele é um grande experimento social e um reflexo do que a gente vive aqui fora enquanto sociedade, né? Então, e assim, gente, da coisa mais básica
até a mais séria, até uma militância, até enfim, tudo que acontece ali no Big Brother, a gente tem reflexo aqui fora, né? Então, uma briga com um amigo, um desentendimento com um adversário, uma pessoa que pensa diferente de você, enfim. Então foi muito gostoso. Eu amei acompanhar essa edição. Realmente foi uma edição muito foda, muito complexa, perfis completamente diferentes, né? E ter chegado ao top 3 as pessoas que eu queria foi muito importante. A Tia Milena, como boa parte aí de vocês devem ter acompanhado, tava beirando sair pro boneco, né? Porque tem um bando de gente filha da puta, maldosa, tava querendo queimar a Tia Milena, tava querendo torrar a Tia Milena. Até um pouco não, né? Até um pouco também de participação da Ana Paula, que ali na reta final tava coringando, né? Chamando a Tia Milena pra um duelo, né? Tipo, se eu voltar hoje do paredão, vou ser sua adversária. Tipo, eu fiz um vídeo lá no Instagram e eu falei, cara, eu não vou julgar se ela fez por maldade, se ela fez porque tá dando tilt, mas eu não entendi. Pra mim foi uma jogada completamente errada da Ana Paula na altura do campeonato, porque poderia decretar a saída da Milena e quase decretou, né? Porque a partir daquela briga que elas tiveram na sexta-feira, foi assim, isso aqui, ou foi sexta ou foi sábado? Me perdi. Hoje é o quê? Terça? Não, hoje é segunda. Não, a briga de manhã, né, no domingo. A partir daquela briga no domingo, cara, faltou isso aqui pra galera virar o voto, né? Os próprios ADMs da Ana Paula meio que trocaram o fora boneco pra fica Ana. E, obviamente, ali, eles estavam dizendo: gente, ó, não estamos aqui nos posicionando fora Milena, mas fica aí a cargo de vocês. Eles, inclusive, postaram no Twitter um post meio que querendo saber da audiência. Vocês são fora boneco ou fora Milena? E apagaram, porque fizeram uma grande merda, né? Enfim, então eu tô muito feliz com esse resultado do top 3, porque, gente, não tinha condições da Tia Milena não estar nessa final. Eu fiz vários vídeos no Instagram sobre isso, e eu achei completamente desonesto da parte da fanbase, de uma parte da fanbase da Ana Paula e dos ADMs, que meio que estavam promovendo esse cancelamento da Tia Milena e essa exclusão dela do top 3. Foi completamente ridículo. Isso, inclusive, drenou a minha energia, porque eu não tava aceitando, gente, sabe? Assim, e a leitura das pessoas que, a Tia Milena, ela largou a mão da Ana Paula desde o negócio do Breno. Caralho, gente. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu errei. Ela não largou a mão da Ana Paula, ela só tava sentindo a perda do Breno, que foi uma pessoa extremamente importante pra ela na Casa de Vidro, sabe? E as tretas que surgiram a partir disso, gente, é da convivência, é da amizade, faz parte, entendeu? Então, em nenhum momento ela verbalizou, como a Ana Paula fez agora, né, na reta final, de tipo, você vai ter uma adversária à altura. Entendeu? Então, isso que me irritou muito, e assim, a gente sabe por quê, mas da galera passar pano pra determinadas coisas que a Ana Paula fala, que se a Milena falasse, meu Deus do céu, ia acontecer a Terceira Guerra Mundial. Sabe? E aí, gente, o grande tapa na cara desse bando de arrombado que tava tentando cancelar a garota foi ontem, né? Quando, infelizmente, aconteceu aí o falecimento do pai da Ana Paula. A produção avisou. E depois que o boneco saiu, ela contou pra Tia Milena. Cara, a Tia Milena continuou sendo a mesma, exatamente a mesma pessoa que tava com ela desde o início. Acolheu, abraçou, sabe? Dormiu do lado dela, tipo, cara, eu tô aqui com você. A hora que a Ana Paula falou, cara, eu tô sozinha no mundo porque eu tô sem pai, sem mãe. Ela falou, cara, você não tá sozinho, eu tô com você. E, porra,
Gente, eu vou falar por mim. Se a pessoa tem uma fala daquela logo de manhã, de tipo, se eu voltar, você vai ter uma adversária à altura, eu teria dificuldades eu ia acolher, óbvio, porque é um momento que, até se um inimigo perde um familiar tão importante quanto pai, mãe, enfim, eu me sensibilizaria. Mas você vê que a tia Milena, ela, sabe, ultrapassou isso, entendeu? Ultrapassou essa briga. E manteve exatamente a Milena que ela sempre foi pra Ana Paula. Acolhedora, parceira, leal, entendeu? Cara, é surreal as pessoas terem esquecido que a Milena, ela quis perder a porra da prova pro pai dela. Pra Ana Paula ver o pai dela. Sabe? Então, assim, gente, foi deslealdade atrás de lealdade, desonestidade atrás de desonestidade, mas o que importa é que a tia Milena está na final, tá? E aí, eu trouxe aqui um vídeo do Adriano, que eu sempre trago, que é um cara maravilhoso, faz umas análises incríveis. E é um vídeo tão, sabe, sensível, tão maravilhoso, que eu não podia deixar aqui de compartilhar com vocês essa visão dele sobre os Eternos. Vamos assistir. A gente passa a vida inteira se preparando para as coisas erradas. Ensaia a resposta certa para uma discussão que ainda não começou. Guarda dinheiro para uma emergência que nunca chega da forma que a gente esperava. Treina a contenção, veste a armadura. E ainda assim, quando o momento de verdade aparece, ele sempre aparece de um ângulo que a gente não estava vigiando. A noite de ontem foi isso. A noite de ontem a gente viveu junto. Um pouco antes, no fim da tarde de ontem, Ana dobrava suas roupas, as colocava nas malas. Aqui fora, as redes daquele jeito. Impaciência sem nuance, verdades absolutas. Um dia comum de rede social. Ana dizia estar enjoada, que a coluna doía, que a cabeça doía, que dor de cabeça estranha, ela disse. A gente não fazia ideia do que estava por vir, mas ela já estava sentindo. E veio. E a família decide não contar porque era o desejo do pai dela. Mas o programa precisa contar e a partir desse momento, o BBB 26, que já era inesquecível, se torna eterno. Na noite de ontem a gente viu a Ana desolada contar pro Juliano o que aconteceu. E Juliano, com poucos anos de idade, a conforta com palavras que gente mais velha não saberia escolher. Ana decide não contar pra Milena e pro boneco que estavam com ela no paredão. Ponderou que ela poderia ser eliminada e aí eles continuariam no jogo sem precisar carregar aquilo, sem ela precisar viver aquilo ali. Milena quase que imediatamente entra no quarto com um sorriso lindo no rosto, oferecendo um chá de hortelã e uma mão estendida. Ana aceita os dois, mas parece que ter um abraço da Milena seria mais urgente. Elas que vinham de semanas se estranhando, amanheceram brigando feio, de repente se encontram, se reencontram dentro daquele abraço apertado. Ana diz, eu te amo, Milena responde, eu também te amo, Juliano ama as duas, e de repente é tudo como eu disse lá naquele vídeo sobre eles. Quando o momento exigiu, estavam juntos porque entenderam que o que os unia era maior do que o que os separava. Na noite de ontem a gente viu o Tadeu surgir na tela da sala, eliminar boneco. Boneco sai e Ana desaba. E nem o maior roteirista do mundo poderia escrever o momento em que a Ana levanta o olhar e diz, tia Milena, meu pai morreu. Como que diz isso? Como que reage a isso? E se Ana lamenta que não tem mais ninguém agora, Milena lembra, você me tem ainda. 4 palavras sem ornamento algum. Você me tem ainda. O oposto. E, gente, eu acho surreal como que as pessoas não percebem que a tia Milena ela tem ela é diferente no sentir determinadas emoções, né? E porque eu vi um monte de gente questionando que ela não chorou, ela isso, ela aquilo. Cara, ela teve a oportunidade de tocar na mãe dela e ela não teve emoção. Quer dizer, ela teve emoção do jeito dela. Só que as pessoas têm uma mania de exigir que as pessoas sintam a sua maneira, né? Então, gente, se isso acontece comigo, se um amigo meu dentro do jogo perde alguém, eu ia desabar, eu ia, sabe, perder a vida de chorar. Se eu tô no programa e minha mãe tá ali, eu ganho uma prova, eu consigo tocar nela depois de 3 meses, puta que pariu. Mas a tia Milena não é assim. Então, eu acho muito escroto as pessoas
quererem exigir e definir como cada um tem que sentir. Caralho, cada um tem um jeito, gente. E não é só chorar que é sentir, né? Não é só desabar de chorar que é o jeito certo de sentir alguma coisa, né? O Breno ensinou isso pra gente, né? Sobre a frieza com a qual ele lida com determinados sentimentos, mas que não quer dizer que ele não sente. Só que é diferente. Só que a gente tá acostumado a ver toda uma encenação, e chorar, e se jogar, e bem aquela coisa, sabe, novela mexicana. E quando a gente vê alguém que não reage dessa forma, a gente se choca. Então, eu vi as pessoas criticando não só a atitude da tia Milena, mas a atitude da Ana Paula. De como ela escolheu lidar com aquela informação sobre o pai dela. Sabe? Então, assim, ela escolher sair, eu não julgaria. Ela escolher ficar, eu também não vou julgar. Ponto. Porque isso, inclusive, fez a Ana Paula entender o que a Milena estava falando quando a Milena estava falando que ela não queria sair daquela casa. Porque sair daquela casa faria ela voltar para a realidade dela. E ela não quer voltar para aquela realidade. Porque na cabeça da Milena, ela vai voltar àquela vida de, sabe, esquecimento, desmerecimento, sabe, de não protagonismo, entende? Então, quando ela fala, eu não quero sair daqui, e por isso que elas meio que tretaram também, porque a tia Milena tava querendo viver o Big Brother, né, aproveitar a casa, a piscina, etc. Aí a Ana Paula entendeu, porque a Ana Paula também não quer voltar para a realidade dela, que é lidar com a ausência do pai. Então, até isso foi importante acontecer pra Ana Paula entender, porque, gente, Ana Paula e Juliano vivem outra realidade. Outra realidade. A tia Milena saiu do completo anonimato, e não só em relação à fama, mas de ser uma pessoa que, infelizmente, acaba sendo apagada na sociedade, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, quando ela se vê num lugar que ela tá tendo um protagonismo, que ela tá sendo vista, que ela tá tendo voz, ela fala, cara, como que eu vou largar isso aqui e vou voltar pra minha vida? Como? Então, tudo isso foi interessante, foi importante acontecer pra Ana Paula falar, caralho, agora eu entendi o que a Milena tava falando, né? Em outra proporção, outro cenário, mas ela entendeu. Então, assim, sabe, a sociedade me cansa, mesmo, sabe? Mesmo. Exato do vazio. Na mesma noite de ontem, quando o Tadeu o chama de volta para a sala, sua missão era ouvir os finalistas. Mas antes ele precisava dar a Ana o mesmo abraço que recebeu de nós 2 dias antes. Ele conta para ela que perdeu o irmão num discurso generoso, absolutamente arrebatador e que já entra para a história. Se pudesse, a gente viu, o Tadeu saltava da tela para abraçar a Ana. Um Tadeu vulnerável o suficiente para que Ana pudesse se enxergar no olhar dele. Naquele olhar emocionado do homem, não do apresentador, morava a mesma dor que Ana estava sentindo. E Tadeu é tão gigante que mesmo no meio de tanta emoção conseguiu encontrar espaço para dizer a tia Milena o quanto ela era uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Elogiou Juliano, destacou o homem desconstruído que ele se revelou ser. Importante, né? No momento de mundo onde os números de feminicídio não param de crescer, um Juliano Floyd de fato representa um modelo de masculinidade a ser seguido. Na noite de ontem, Ana abraça a tia Milena e diz que agora entende quando ela dizia que não quer mais voltar para a vida dela, que quer continuar na casa. Já é madrugada e na área externa eles se permitem ter um momento de confidência e de escuta. Depois da noite mais difícil da história do programa, talvez a conversa mais potente e bonita dessa edição. Não tinha como a gente ter uma final diferente dessa. A Ana disse que aqui fora ela morreria. E que estava sendo muito importante ter os dois ali, naquele momento com ela. E quando Ana vai dormir e você acha que enfim vai parar de chorar, a tia Milena decide ir atrás dela. E depois de semanas dormindo em camas separadas, ela empurra a amiga para o canto da cama de solteiro, deita ao lado dela e olhos nos olhos, a tia Milena diz uma coisa que não poderia ser mais tia Milena. Por que você cheira álcool mesmo quando você não bebe? Jogo é jogo, vida é vida. E em alguns momentos na vida a gente precisa valorizar quem consegue colocar um sorriso no nosso rosto
num momento como esse. A noite de ontem foi uma experiência estranha, difícil, quase indecente, de tão íntima, mas eu acho que a gente não estava só voando. A gente estava quase fazendo o que faz quando vai a um velório. Aparecendo, sem saber o que dizer. Ficando. Tem quem fale que acabou o clima. Bom, eu olho pro Tadeu e pra Ana Paula, para como eles estão lidando com tudo isso, e eu penso que o mínimo que eu posso fazer é fazer ter clima. Só pra te dizer que nós estamos juntos, tá? Estamos sim. Eu, você, tia Milena, E Juliano, nós estamos juntos. Estamos sim. Estamos fazendo uma edição do BBB 26, que é a coisa mais linda. Porra, que é isso que tá acontecendo? Como disse o poeta, o BBB 26 é eterno. Ai, gente, que vídeo lindo. Que vídeo lindo. Puta que pariu. Cara, ali naquela parte ali que eles estavam na varanda ali, né, conversando, a tia Milena falou uma coisa que me pegou muito, sabe? Do tipo, ela falou, cara, eu não quero ser esquecida, porque a vida inteira eu fui esquecido, sabe? E quando você olha o histórico da Milena e você vê a questão do abandono, a questão de ter morado num lar, enfim, adotivo, né? Você entende o desespero dela de não querer ser esquecida, sabe? De querer ser lembrada. Isso é muito profundo, cara. Isso é muito profundo. E toda a evolução da tia Milena, sabe? Dela se ver como uma mulher bonita, se ver como uma mulher forte. Cara, é lindo demais. Assim, eu acho que a tia Milena, ela é a campeã moral desse programa. A gente sabe que é a Ana Paula que vai ganhar, mas a tia Milena é a campeã moral, sabe? Porque é uma menina que entrou de cabeça no Big Brother, sem medo do cancelamento, sabe? Ela errou, acertou, ela foi leal, ela foi pra embate, ela entregou tudo nesse Big Brother, sabe? Sem medo mesmo. Ela foi um Gil do Vigor, sabe? Que entrou e jogou e se entregou de cabeça. Então, e toda a história dela, você vê que ela queria, no fundo, isso. Ser lembrada, sabe? Ser marcante no BBB 26. E ela não tem noção que ela conseguiu isso, sabe? E tem uma fala que ela disse, eu até mandei pra uma amiga minha, que eu não tô lembrando aqui, que me pegou também. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Ah, lembrei. Que ela fala assim, cara, a vida me preparou pra estar aqui hoje, né? E eu me identifiquei muito, porque eu me inscrevi esse ano, óbvio que, enfim, não faço ideia se eu vou entrar ou não, se eu vou participar da seletiva ou não. Mas eu olho pra trás, assim, e vejo que eu não tava pronto pra estar lá, sabe? Eu precisava amadurecer determinadas coisas, eu precisei passar por determinadas situações pra criar uma casca e talvez enfrentar um desafio como esse, gente, porque é muito difícil, né? Acho que todo mundo entra achando que sabe jogar e só sabe lá na prática que a realidade é bem diferente. Então, eu acredito que seja isso. Ela passou determinadas coisas que acabou fortalecendo ela para ela estar lá. E tem uma outra fala que ela diz, cara, quando no início eu percebi que ser a Milena frágil e etc. não ia colar, não ia dar certo, eu ia ser trucidada. Então ela não teve outra opção senão ser forte, senão recalcular a rota, aprender a lidar de uma forma diferente com as emoções, né? Então, cara, isso é foda de ver, né?
E aí, por fim, eu vou trazer uma opinião aqui do Carlos Mateus, que é um cara que ele é bem controverso, assim, ele divide muitas opiniões, mas eu já falei isso uma vez num vídeo, né? E eu acho que é importante você ter pessoas que não concordem com tudo que você fala e tudo que você pensa. É importante a gente ter pessoas que discordem da gente, porque toda unanimidade é burra, né? Então, se todo mundo pensa igual, a gente não evolui, né? E ele fez um vídeo no início do Big Brother que eu fiquei putaço, assim. Putaço. E eu fui confrontar ele, bati de frente e argumentei com todo respeito, claro, né? Que é o que eu sempre peço, mas que algumas pessoas não têm esse limite. E na conversa eu fui vendo que ele tinha um embasamento, que tinha fundamento o que ele estava falando, sabe? E ele conseguiu me mostrar e tirar uma venda de fanatismo, né? De favoritismo que eu estava em relação à Ana Paula. Porque eu acho que o grande problema das pessoas… E gente, isso também eu aprendi com ele, né? A gente pode ser fã de alguém e ainda assim criticar, apontar alguma incoerência ou algum erro, né? Eu falei isso num vídeo lá no Instagram e eu vou repetir. Se eu temos uma situação de um amigo e um inimigo e os dois erram da mesma forma e você trucida o seu inimigo e pro seu amigo você passa pano, você tá sendo incoerente. Eu tô sendo incoerente. Então, com a mesma força que eu repudio o que meu inimigo fez, eu tenho que repudiar o que meu amigo fez também, né? Então, a questão do favoritismo em relação à Ana Paula realmente cegou muita gente de passar pano para determinadas falas erradas que ela teve. E isso não anula o fato de que ela é maravilhosa, de que ela merece ganhar o BBB, de que ela jogou pra caralho, de que todo o enredo do BBB foi em torno dela e da tia Milena. Não anula o fato. Mas muita coisa que ela fez, muita gente passou pano, várias páginas de fofoca passaram pano, não deram luz a esses erros, a essas incoerências. E isso realmente é problemático, né? Então, eu acredito que… Acho que a grande lição é a gente ter esse olhar de fã, mas também saber apontar. Eu juro pra vocês, se eu entro no Big Brother, eu não ia querer pessoas que passam pano pra tudo que eu faço, sabe? Ou que fingem que não estão vendo o que eu tô fazendo. Pelo contrário, eu quero que gostem de mim e ainda assim apontem as minhas incoerências, apontem meus erros, sabe? Porque é o que eu faço com os meus amigos, é o que eu faço com meu marido. E é o que eu gosto que meus amigos façam comigo também, né? Então, eu trouxe aqui um vídeo dele sobre a tia Milena que faz todo sentido pra mim, sabe? E quando terminar, eu faço um adendo. Fala, maravilhoso. Tia Milena, sabe por que você merece vencer o BBB 26? Imagina você começar uma corrida quilômetros atrás dos outros finalistas. Imagina você precisar passar por uma seletiva disputando com milhares de pessoas, enquanto seus concorrentes foram convidados no conforto de suas casas, com direito até a contratos privilegiados. Enquanto você precisou escolher entre fazer a cirurgia do seu cachorro ou comprar roupas para entrar no programa, seus concorrentes montavam estratégias com equipes, escolhiam looks e planejavam cada passo meses antes. E mesmo depois de ser escolhida, você ainda precisou passar pela casa de vidro, convencer o público, provar que merecia estar ali, enquanto os seus concorrentes na final já entravam com VT de celebridade. Essa corrida nunca foi justa, tia Milena, e você começou correndo quilômetros atrás, mas ainda assim chegou à final. E se o argumento é mérito, me diz, quem teria mais mérito do que você? A mulher que pisou na casa e ouviu como primeira pergunta: você é participante também? E respondeu não com palavras, mas com trajetória. Tia Milena, você se tornou a maior pipoca de todos os tempos porque você viveu o jogo. Se movimentou, se posicionou, não fugiu de embates, olhou aliados e adversários nos olhos
de igual para igual. Tia Milena, você tinha todas as histórias para se colocar como vítima. E seria legítimo, mas escolheu ser humana. Você acertou, você errou, você entrou em contradição, você serviu realidade e fez a jornada completa. E talvez por isso tenha tanta gente torcendo por você. Tia Milena, você merece ganhar o BBB 26 porque você ousou ser rebelde em rede nacional. Você não tentou ser perfeita, você ousou ser verdadeira em uma sociedade que não aceita ousadia. E isso é revolucionário. Você sobreviveu aí dentro e sobrevive todos os dias aqui fora sem usar suas dores como muleta. E ainda assim, na reta final, entregou lições de empatia, gratidão e humanidade. Sua existência e coragem merecem ser coroadas, Tia Milena, pois você é o próprio enredo do BBB 26. E uma edição de colecionador precisa de uma campeã à altura. Uma pipoca raiz, sem roteiro e que ousou viver um reality de verdade. Porque mesmo começando quilômetros atrás, você chegou até a final. E não só inteira. Você entrou gigante e sairá muito maior. Tendo dito tudo isso, Tia Milena campeã. E quem pediu pra eu te falar foram as vozes da minha cabeça. Gente, eu concordo em gênero, número e grau. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade absurda de entender isso quando a gente diz sobre mérito, né? E tem muita gente tentando colar que sem a Ana Paula, a Milena já teria saído. Sem a Ana Paula, a Milena teria sido cancelada. Enfim. Gente, Ana Paula só foi Ana Paula nesse BBB 26 por conta da Milena. E Milena só foi a Milena por conta da Ana Paula. Uma complementou a outra, sabe? E o que ele fala aqui, eu até trouxe um vídeo também sobre isso lá no Instagram, é a prova de que não existe meritocracia, né? Porque as duas são merecedoras igualmente desse prêmio. Ana Paula por todo o histórico e tudo mais, e etc. Mas a Milena também. Porque a grande questão aqui, que é o que ele falou, a Tia Milena saiu do zero, enquanto a Ana Paula estava muito à frente, né? Muito à frente. Então, como que essa corrida é justa? Como que querem dar o segundo lugar? Na verdade, nem queriam dar o segundo lugar, né? Queriam dar o terceiro e talvez nem o terceiro. Queriam dar o top 4 pra ela. Ela parar no top 4. Como que querem dar o segundo lugar como prêmio de consolação para uma pessoa que foi igualmente grandiosa? Tal qual a Ana Paula. Só que sem enredo pronto, sem equipe, sem produção, sem, sabe? Sem investimento. Então, nesse sentido, e aí é o que ele falou, né? A Tia Milena em nenhum momento usou as fragilidades dela, as questões dela pra se vitimizar. E eu acho isso foda. Eu acho isso foda. Sabe? Porque ela poderia apelar pra isso e ela não apelou. Pelo contrário, ela foi kamikaze. Sabe? Ela fez coisas que, meu Deus do céu, reverberou aqui fora de uma forma bizarra, sabe? Gente gostando, gente odiando, e é isso. Ela foi essa pessoa contraditória, ela foi essa pessoa kamikaze, essa é a palavra. Só que ela fez isso sem ter a certeza de que ela era amada pelo público, de que ela era favorita da edição. E, gente, com todo respeito, e eu amo a Ana Paula, mas, pra mim, ela sabia que ela chegaria grandona no programa por conta da edição dela. Que a galera ficou com saudade disso, né? Então, como que é uma concorrência justa se uma pessoa que é 100% pipoca já concorre com uma veterana que deixou saudade 10 anos atrás e voltou pra pegar o prêmio, que esse foi a grande questão da Ana Paula, voltou pra pegar o prêmio que ela deveria ter ganhado 10 anos atrás. Não dá pra comparar.
E mesmo que a tia Milena, que a Ana Paula não fosse essa pessoa de 10 anos atrás e tudo mais, né, que voltou pra ganhar o prêmio, ainda assim ela entraria como veterana, como uma pessoa com dinheiro, que fez investimentos, que teve uma equipe, que construiu uma narrativa pra entrar. Então assim, gente, por esse motivo que eu sou Milena campeã. Porque ela serviu muito nesse reality show. Muito, muito mesmo. Então, não acredito que ela vá ganhar, porque, né, a torcida da Ana Paula, uma parte é extremamente fanática e não vai conseguir analisar por esse viés. E tá tudo bem também, gente, porque, né, tá torcendo pela Ana Paula, tá tudo certo. Mas o mínimo ela ganhar o segundo lugar. E pelo que eu tô vendo das enquetes, ela realmente vai ficar ali no top 2, que é o mínimo, né? E eu dei uma viajada braba, mas que eu sei que isso não vai acontecer, tá? Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui pra mim. Bicha, você tá louca. Pra mim, a confirmação de toda a narrativa que a Ana Paula fez ao longo do programa, né? Tudo que ela vendeu e etc. Inclusive essa questão da meritocracia que o Carlos está trazendo, que eu trouxe lá no Instagram também, foi um discurso que ela usou muito, né? Do ponto de largada não ser o mesmo, sabe? Eu viajei muito de pensar assim, cara, se ela ganhar, ela poderia dar uma parcela do prêmio pra tia Milena, né? Em reconhecimento a ela ter sido um pilar importante para ela chegar a esse lugar de campeã do BBB 26. Mas, gente, isso não vai acontecer. Se acontecesse, eu ia ficar assim, né? Como diz a geração Z, gag dela gag. Mas tô sonhando muito alto. É isso, gente. Eu tô bem feliz. Inclusive, eu esqueci, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Aperta o seu dedinho aí, não vai cair, eu juro. Se inscreve no canal, apoia esse canal. Ativa o sininho pra você receber notificação. Tem vídeos toda semana. Eu vou voltar a fazer de outros tópicos, de outros assuntos, tá? E vai lá me seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. É o mesmo, @daqui. É isso, o BBB acabou, né? De um jeito extremamente emocional e sensível. E vamos aí pra acompanhar essa final amanhã, que vai ser, enfim, foda, em um mix de 1 milhão de sentimentos. E é isso, gente. Não sei se eu vou assistir A Casa do Patrão. Se você vai assistir, comenta aqui pra mim. Porque eu realmente tô bem cansado. Eu acho que eu quero um descanso de reality show. Mas eu vou trazer outros assuntos, tá bom? É isso, gente. Beijocas, muito obrigado a você que me acompanhou ao longo dessa trajetória de Big Brother. A você que tá aqui no YouTube. A você que tá no Instagram e tá aqui no YouTube. Enfim, obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou muito grato a todos vocês, porque, já falei isso, vocês estão participando da realização de um sonho, tá? É isso. Beijocas, até o próximo vídeo. Tchau!